Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. O Flamengo... O Flamengo vem... Olha ele aí, ó. Mirando mesmo o Campeonato Carioca. Gente, eu tenho essa figurinha, eu adoro essa figurinha. Vem mirando o Campeonato Carioca, um título aí que a diretoria está ansiosa, porque a temporada passada foi uma temporada melancólica para o Flamengo, vergonhosa, e vai voltar a gritar é campeão. Eu não acredito no Nova Iguaçu revertendo o placar. Discordo de quem diz que o Flamengo deveria priorizar a final do Campeonato Carioca. Acho que não. Acho que o Tite e a comissão técnica, a diretoria, quem tiver envolvido nessa escolha aí, era para ter priorizado o início da Libertadores. Estamos falando de uma competição extremamente importante e o Flamengo já tinha vencido por 3-0 no jogo de ida. Aí agora bota um time titular diante de um jogo que está praticamente vencido. Nem sei se os jogadores do Nova Iguaçu pensam em reverter o placar. É algo extremamente difícil para o Nova Iguaçu. Então o Flamengo no domingo tem o Nova Iguaçu, vai voltar a gritar é campeão, mas eu acho que o foco tem que ser o início da Libertadores. Você, ô Pedrosa, mas olha como a situação é delicada, né? Porque a gente sabe a qualidade do Flamengo e o potencial em vencer o Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu também não chegou na final porque comprou a vaga ali. Se você não dá uma atenção para aquele jogo, você se embanana. Só que também o Flamengo ficou entre uma final, no meio dessa final, um jogo de altitude de estreia na Libertadores. E que não performou bem. E nós trouxemos isso aqui ontem, todos os detalhes e nas nossas opiniões em relação ao que foi a altitude, o que foram escolhas do Tite, o que foram bons ou maus desempenhos dos jogadores. Mas é uma situação muito delicada, porque não dá também para desprezar um carioca, não porque você está preocupado naquele título, porque aquilo é uma panela de pressão. Mas aí eu vou abrir o debate aqui para outro âmbito, que é o calendário da CBF. É um absurdo os times brasileiros terem que jogar uma partida de Libertadores de fase de grupos, a maior competição do continente, entre finais de estaduais. O Grêmio foi enfrentar o The Strongest com o time B, porque tem uma final de estadual nesse momento. Palmeiras ontem praticamente. O Palmeiras a mesma coisa. Aí você vai pegar outros times, a mesma coisa. Poucos são os times que realmente jogaram com o time completo. Por quê? Porque aqui no Brasil os estaduais, eu já falei isso aqui, eles servem para demitir técnico, se você ganhar não fez mais que sua obrigação e se você não ganhar é panela de pressão. Então a CBF, junto com as federações dos estaduais, elas deveriam criar um calendário que priorize a Libertadores e não priorizem um título que, vamos ser sinceros, é muito menor do que uma Libertadores. Se o Flamengo for campeão pro Carioca, sabe quanto é que ele ganha de dinheiro? Nada. Zero. Se o Flamengo ficar fora da fase de grupos da Libertadores, quanto que ele perde de dinheiro? Prejuízo absurdo. Então, assim, eu acho que o movimento é muito maior do que apenas pensar, o Tite fez certo, o Tite não fez certo. Esse é um problema da CBF com as federações. É um absurdo os times brasileiros entrarem na Libertadores tendo que disputar finais entre esses jogos. Ainda mais quando você vê altitude, quando você vê equipes que hoje, pela lógica do cenário da Libertadores, eles enfrentam os times brasileiros com sangue nos olhos, porque sabem que são os times a se bater, porque sabem que é o melhor mercado também dentro do futebol sul-americano. Então você, como jogador, você quer se mostrar dentro desse mercado para você vir para cá e jogar no Brasil. Então, cara, são muitos fatores aí. Eu entendo que o Flamengo liquidou a fatura, mas liquidou a fatura a ponto de que o Léo Pereira não jogou no jogo da Libertadores, por exemplo. Era um cara que poderia ser extremamente diferencial para a parte defensiva, como vem sendo durante a temporada inteira. Entre outros jogadores que a gente poderia citar aqui. Eu acho que priorizar o Carioca nunca é o ideal, mas ao mesmo tempo, acho que não é só um problema do Flamengo. É um problema da CBF e das federações. Eu concordo com tudo que você disse, mas o Flamengo conseguiu liquidar no jogo de ida. Porque o cenário do Flamengo hoje é totalmente diferente do cenário do Grêmio, do Palmeiras. Sim. Então, o Flamengo ele poderia fazer o contrário que esses clubes fizeram. Concordo. Poderia, mas eu concordo com você que o debate tem que ser esse. Vamos dizer, Vene, que fosse o Vasco na final. O Flamengo poderia fazer isso? Não, mas aí é diferente. Tudo depende do jogo de ida. Mas o que eu digo é, o calendário, se você pega um time forte... Não, eu concordo. O calendário te atrapalha. O calendário é péssimo. O calendário te atrapalha. Embora os dirigentes tenham assinado esse calendário, né? Não é só da CBF. O Thor era ele mesmo? O Thor era... Era? Era ele. Era ele. Vamos lá, Era agora ele. uma notícia. Eu posso só falar rápido do Gabigol? Rápido. Rapidinho, pode Porque falar. os advogados do Gabigol entraram com efeito suspensivo, só que a resposta desse efeito suspensivo não vai sair antes de 3 semanas.
vai ser entre 3 e 4 semanas. Ou seja, em abril não tem Gabigol com a camisa do Flamengo, nem no Ninho do Urubu. Muito bem, tá aí a notícia de Vene Casagrande sobre Gabigol. Agora, Os estaduais são mais importantes do que a Libertadores da América. É o que está mostrando essa semana. Porque vários treinadores, especialmente o Renato Gaúcho, que mandou uma equipe inteiramente reserva lá para La Paz e perdeu para o The Strongest por 2-0. Lá é diferente, se fosse com o time titular, provavelmente também perderia por causa da altitude, a altura é muito alta, né? São 3.600 metros. E ontem o Palmeiras, com uma equipe praticamente toda reserva, que conseguiu até um bom resultado, mas empatou com o São Lourenço, 1-1, gol do Piquerez. Esses são dois exemplos de que neste momento, na primeira fase, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, as decisões estaduais são mais importantes, né? Ou seja, a galera está de olho na taça, quer ser campeão. Então essa história de que estadual não vale nada, que é carioquinha, que é paulistinha, que é mineirinho, que é gaúchinho, que é baianinho, que é pernambuquinho, que é cearensezinho, isso é tudo balela. O que vale é levantar o troféu, é ser campeão, né? E quem ganha o estadual, entre os grandes, comemora muito, porque é campeão, coloca uma taça no currículo, e para muitos não fez mais que obrigação. Agora, se perder, tá ferrado. E perdeu o estadual é a competição mais fraca. É óbvio, minha gente, que o estadual ele tem valor sim, um valor histórico, é um título que está sendo disputado e conquistado, claro que valoriza. Agora, óbvio que é a competição menos importante do calendário do futebol brasileiro. Ele vale menos do que a Copa do Brasil, menos que o Brasileirão, que a Libertadores da América nem se fala, né? Ele é menos importante que a Copa Sul-Americana. Então, realmente, o estadual hoje, ele não é mais pesado como era antigamente. Eu sou de uma época, nos anos 70, 80, até início dos anos 90, que os estaduais eles tinham o mesmo peso do Campeonato Brasileiro. Você que é mais novinho, acredita em mim? Mas é verdade. E até 1992, o brasileiro era disputado no primeiro semestre e o estadual no segundo semestre. O fechamento da temporada era com o campeonato estadual. Você acredita nisso? O último time que foi campeão brasileiro no primeiro semestre foi o Flamengo, em 1992, naquela decisão com o Botafogo. A partir de 93, o Palmeiras sendo campeão, na final com o Corinthians, aí já era no segundo turno. Então, galera, muita gente está falando sobre isso, as opções dos treinadores, poupando os jogadores na primeira rodada da fase de grupos. O raciocínio é o seguinte, ainda tem 5 rodadas pela frente na fase de grupos da Libertadores da América. Então o Abel, o Renato, o Tite nem tanto, né? Porque ele colocou uma equipe com alguns nomes diferentes, mas, por exemplo, o De La Cruz não jogou porque estava doente, né? Não pôde participar do jogo. Mas, por exemplo, eles pensam que dá tempo de recuperar. E dá mesmo. Só que deixar pontos numa fase de grupos em que são 6 jogos e um já foi, isso aí pode fazer falta ali na frente. Pode acabar se tornando perigoso. Então, sinceramente, eu questiono bastante. Até porque nós estamos no início de temporada, os estaduais eles servem como uma pré-temporada. Até o momento, o volume de jogos dos times ele foi baixo, então eu acho que daria para colocar equipes mais fortes na primeira rodada do campeonato da Libertadores da América, mesmo tendo uma final estadual. Porque é o seguinte, a partir de agora é que o bicho vai pegar para valer. Porque vai começar o Brasileirão e é aquela loucura de viagem para cá, viagem para lá.
Tem a Libertadores, que exige viagens aí pelo continente, que não é fácil. Tem a Copa do Brasil. Então agora é que o bicho vai pegar. Para vocês, envolvendo Gabigol, Marcos Braz e Rodolfo Landim. Porque a renovação ou não de Gabigol no Flamengo continua agitando os bastidores do clube. De acordo com reportagem do GE, em um primeiro momento foi celebrado um acordo entre as partes no fim do ano passado para um novo contrato até o fim de 2028. Houve até brinde para comemorar a renovação. Porém, o contrato não chegou a ser assinado pelo presidente Rodolfo Landim, que preferiu esperar para tomar essa decisão mais para frente. No entanto, em entrevista recente, na qual Landim indicou que só fará uma proposta no final do ano e admitiu perder Gabigol de graça, caso ele assine pré-contrato com outro clube a partir de julho, essa entrevista acabou caindo como uma bomba no departamento de futebol rubro-negro. De acordo com a reportagem do Diogo Dantas, através do O Globo, as declarações do presidente Rodolfo Landim sobre a renovação de Gabigol irritaram Marcos Braz, o vice de futebol que deixou costurado o acordo para a renovação do atacante em outubro do ano passado, não gostou de ter sido desautorizado. As recentes declarações aumentaram a tensão. Braz liderava os contatos com Gabigol e seus representantes. E a negociação acontece desde então a poucas mãos, justamente para não haver discussão pública. Assim como o vazamento de uma postagem do presidente em um grupo da base política, na qual Landim afirmou que o clube não ficaria refém de Gabigol e que ninguém perderia mais que o Gabigol, que teria perda de imagem refletida para toda a vida, se não renovar com o Flamengo. Rodolfo Landim procurou a reportagem do GE depois da publicação desta matéria do Globo e informou que jamais deu o aval para a renovação de Gabigol nos termos combinados em 2023. De acordo com o presidente, ele não participou das negociações e, ao conhecer os números acertados, vetou o acerto naquele momento. Então, tá aí, era algo envolvendo Gabigol e Flamengo, aí já passou a ser Gabigol e Rodolfo Landim, e agora já passou a ser algo Gabigol, Rodolfo Landim, Marcos Braz, Flamengo, e a fumaça tá aí, Vampeta, nesse caso do Gabigol. E a gente também nem sabe, o Gabigol hoje suspenso, se pode assinar um pré-contrato, se pode mesmo assinar um pré-contrato, se pode renovar com o Flamengo, se o Flamengo já suspendeu o contrato dele, porque o Flamengo tem esse direito, né, já que o jogador foi suspenso, o Mauro até trouxe ontem, né, essa possibilidade, enfim, e essa fumaça toda, Vampeta. Em relação à renovação, aí, né, cabe a diretoria do Flamengo. Mas eu estou torcendo para que até agora, no final de abril, o Gabigol possa estar sendo absolvido, né? Sim. E voltar a jogar. Aí, voltando a jogar, aí é questão de diretoria, staff do atleta, se o atleta quer ficar ou não. Mas eu estou torcendo muito para que ele volte a jogar. Tem que voltar a jogar mesmo. Até 30 de abril, né, professor? Deve sair, né? Deve sair mais rapidamente. Colocaram um prazo aí de até 2 semanas, entre 10 aqui. Não. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda, parece que não mudou. A informação é de que o tribunal, ele ou absolve, ou ele coloca a pena principal. Eu não sei se como não tem nenhuma informação que... Ou pode deixar do jeito que está, professor? Então, esse é o... Pode aumentar? Não, ele vai para 4 anos, que é o máximo, ou absolve. Meu Deus. Então, é um risco. Até agora ninguém desmentiu essa informação. É um risco. Compensa recorrer? Eu acho que eles fazem isso exatamente para evitar recursos. Recursos, né? O cara, não, peraí, eu não vou arriscar. Vou cumprir essa pena que eu recebi, que dos males o menor. É metade. E se esses caras mal-humorados que não me conhecem não levarão em conta que eu não estive dopado, ou que eu não estava dopado, e aumentar a pena. Então é um risco. E eu repito, Pedro, até agora essa informação não foi desmentida. Sim. Então é um perigo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. É muito triste essa situação de um jogador importante, que já não é nenhum garoto, e que pode, dependendo do que acontecer, ter a sua carreira extremamente prejudicada por uma bobagem que ele fez. Era muito mais fácil
mesmo mal-humorado, com o nariz arrebitado, reclamando, vai lá, faz o pipi e vai embora para sua casa. Com certeza deve estar muito arrependido, né? Com certeza deve estar muito arrependido o Gabigol, né? Sem dúvida. Falando, pô, se eu tivesse feito diferente ali, hoje não estava agora, aqui nessa situação, tudo mais. Enfim, com certeza, né, deve estar arrependido hoje. Não, e deve estar pensando arrependido porque tratou mal os caras e deve estar pensando assim, agora, recorrer. Se eu não ganhar, aumenta. Pode acontecer. O Flamengo está pedindo não é efeito suspensivo? Só isso. Ou dá ou não dá. O julgamento é depois. E o efeito suspensivo ele não tira a pena. Ele deixa ele cumprir nesse momento. Só isso. Ele pode voltar a fazer as atividades dele normal. Só isso. Só suspende temporariamente o processo. Só isso, mais nada. Não quer dizer nada. Tipo, o tribunal, deu efeito, o que eu acho muito difícil, mas o tribunal deu efeito suspensivo. Tá bom. Marca uma nova data, tem um novo julgamento e começa tudo outra vez. Lá em grau de apelação. Só isso. Não vai absolver. Eles não vão julgar. Eles vão julgar efeito suspensivo ou não. Dá o efeito suspensivo, ele pode voltar às atividades. Mas o pepino não acabou. Aí lá na frente do outro julgamento, ele pode pegar uma pena maior. É um drama permanente. Pode ser absolvido. É isso que precisa ficar bem claro. Se ele recebeu efeito suspensivo, não significa que ele foi inocentado. Significa que o tribunal aceitou julgar depois e entende que nesse momento ele pode ter algum prejuízo por não ter sido julgado ainda a apelação. Mas é efeito suspensivo, só, mais nada. Só, não quero cumprir agora, vamos cumprir a partir do momento que tem o novo julgamento. E na UADA, que é onde ele está pedindo a apelação, é quase impossível reverter esse tipo de coisa. Aumentar é mais fácil. O que você acha que pode acontecer com o Gabigol se essa suspensão de 1 ano for mantida? Ele vai ter dificuldade? Vai ser muito difícil para ele voltar a atuar em alto nível? Não, eu acho que é o seguinte, Pedro, a gente vê atletas que se lesionam aí, vamos supor, uma lesão de cruzada aconteceu com ele, um exemplo. A suspensão, que ele vai ficar 1 ano. Isso. Você me fez a pergunta. Pode ser uma lesão de cruzada. Eu me lesionei, fiquei 1 ano, vou voltar a fazer fisioterapia, tudo, vou voltar e volto a jogar. Só que não foi isso, não foi lesão de cruzada. Ele vai estar inteiro, sem problema nenhum físico, sem poder jogar. Eu acho que enferruja. Não, entendeu, professor? Eu tô falando assim, uma lesão de cruzado que leva a isso. Só que ele não tem essa lesão de cruzado, ele vai estar inteiro. Sim, mas não, enferrujar, enferruja. Mas eu tô falando assim, ele vai enferrujar sem ter a lesão de cruzado. É isso aí. Ele não vai ter a estrutura do Flamengo à disposição, né? Porque ele não pode nem treinar no Flamengo. O Zico abriu as portas do clube lá, mas pelo que eu entendi, o Gabigol vai treinar em casa. Parece que tem os aparelhos em casa, vai manter a forma física em casa. Nunca é a mesma coisa, não é? Nunca é a mesma coisa. O Flamengo, por ser do Flamengo, pode mandar para casa dele um preparador físico. A gente sabe que não faltará estrutura. Mas aí, e a maioria deles tudo tem. Fora os staffs do clube, eles têm os o pessoal, né? Mas enferruja. Aí tem um problema muito sério. As pessoas mais experientes, os grandes pedagogos, eles falam o seguinte: toma cuidado com o que você deixa fazer na sua casa, porque quando o cara sai de casa e faz lá fora, o efeito é outro. Você tem tolerância, mas os outros não têm. O Gabigol deita e rola no Flamengo, pelo que a gente sabe. A gente viu aquela vez que ele teve um problema com o treinador, que o El Gordon foi lá, abraçou e tal. Ele é mega protegido. Dentro do Flamengo, ele, né, o rei faz o que ele quer e tal. Problema do Flamengo, ele conquistou o espaço dele, tá ok. Só que existe quando entra no caso do antidoping, é exterior, é externo. Ele pode mandar e desmandar no Flamengo, fazer o que ele quiser e tal, chegar na hora que quiser, treinar na hora que quiser, não sei se ele faz, só estou dizendo que no Flamengo ele tem essa moral. Ok. E de volta à rádio agora, desculpa, Flávio, de volta à Rádio Jovem Pan, ainda falando do caso Gabigol e o Flamengo. Quando chega um órgão, um organismo que é internacional, o antidoping é internacional. Quando chega esse organismo, não interessa se é o Gabigol, se é o Pelé, se é o Rivelino, se é o Ronaldo Fenômeno, se é o Maradona, se é o Haaland, é tudo igual. Tem que fazer. Se ele não cumprir essas normas, ele está acostumado a não cumprir, porque no Flamengo ele tem uma vida especial. O pepino vem pesado. É a tal história. Se você na tua casa não explica e não educa,
Quando o cara sair lá fora, ele vai ter consequências por causa da sua responsabilidade. Ou seja, o Flamengo tem culpa nisso. O Flamengo deixou ele fazer o que ele quer. Os goleiros, bola sabe o que é. O doping é uma coisa muito séria. Eu estou falando quando eu estava em atividade. Claro. Quando terminava, o juiz apitava. O jogador nem cumprimentava o outro para trocar de camisa. Os caras do doping, o senhor Flávio e o professor dele lá, Claro. os caras já abafam a gente dentro do campo. Dentro do campo. E aí, eu contei aqui no programa, se caísse dois do outro lado que gostava de tomar um gelo e dois do lado de cá, que o doping levava a cerveja, pô. Porque é diurético, você... E aí tinha as técnicas mesmo, liga o chuveiro, liga a pia, todo mundo ficava ali, e os médicos, se bebessem, então, era uma farra só, era uma micareta. Era uma micareta dentro do doping. Os caras do doping, tudo muito sério, porque os caras ficavam putos, velho. Pô, esses caras não vão fazer não, ficava... Ó, e o time mandante é quem tem que botar cerveja. Pô, os caras acabou, manda vir mais um balde. No Pacaembu ali, professor, quantas vezes... O Pacaembu, você sabe que é ali debaixo da escadinha. Chegava o cara com a cerveja. No Morumbi é do lado do... Então aí, ó, eu lembro que caiu, eu contei aqui, caiu eu, Claudiomiro, Luizão e Ricardinho. Não, que foi, não, e a Gel. Eu e... Ó, Ricardinho vai logo embora, que você não bebe, vai embora. E ficava, doutor Joaquim, que eu diga aí, doutor Joaquim, quando a gente caia no doping, tomava aquela gerada. Os caras no doping sempre foi muito sério. Os caras não brincam, não sorriem. Isso aí. Os caras abafam a gente dentro do campo, Bruno, já leva. Tudo sério. Assim, não, direto. Aí o roupeiro ia no vestiário, pegava a nossa roupa, levava pro vestiário do doping até